Olá pessoal, tudo bem? Mário Winner, mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta da Jaciara, tá? A Jaciara, ela pergunta se é possível abrir uma loja numa cidade com apenas 2.800 habitantes, né? Então vamos lá, vamos responder a pergunta da Jaciara. Jaciara, primeiramente, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Por acompanhar nosso trabalho. É o seguinte, quando a gente fala de cidade pequena, o histórico que a gente tem é sempre de muito sucesso, tá? A gente tem um histórico de muito sucesso em cidades pequenas, né? Em qualquer lugar do Brasil. Porque a loja acaba virando uma atração na cidade, enfim, por diversos outros motivos e fatores que a gente já até abordou aqui no canal também. Mas aí como hoje a cidade, eu acho que a menor população que a gente tem é uma cidade no interior de Minas Gerais com 4.000 habitantes, tá? E é uma loja boa, é uma loja que já tem 2 anos de operação, vai fazer 2 anos, é uma loja saudável, que tem um faturamento bom, né? E a população da cidade lá é de 4.000 habitantes, né? Só que quando você fala 2.800 habitantes, a gente precisa ter algumas informações para te dar uma resposta mais precisa, né? Por exemplo, quando você fala da cidade de 2.000 habitantes, a gente precisa entender como que é o trânsito nessa cidade, né? Não o trânsito de carros, como que é o trânsito. Por exemplo, é uma cidade dormitório, é uma cidade que tem uma população flutuante grande, né? Porque de repente você está numa cidade que é pequena, você tem aí seus 2.800 habitantes, cerca de 3.000 habitantes, mas você tem uma população flutuante muito grande. Então, para que a gente consiga fazer uma análise mais precisa e dar uma resposta mais assertiva para você, a gente precisaria entender aqui na pergunta não está colocado qual é a cidade. A gente precisa entender qual é a cidade, qual o perfil da cidade, qual o perfil da população dessa cidade, e se essa cidade é uma cidade satélite de uma outra grande cidade e que acaba virando ali uma espécie de cidade dormitório, né? Onde as pessoas só vão para casa mesmo para dormir, mas trabalham numa cidade do lado ou uma outra cidade, ou se essa cidade, ela, mesmo sendo pequena, com a população pequena, ela tem uma população flutuante grande. Porque de repente você está na cidade, minha cidade tem 2.800 habitantes, legal. Só que de repente ela tem 15, 20 mil habitantes. Habitantes não, né? Ela tem uma população flutuante de 15, 20 mil pessoas. Então aí já é outro cenário, já é outro histórico aí, já é outra coisa, já é outro tipo de análise que vai ser feita, tá? Então assim, loja em cidade pequena é fato, sempre dá certo, tá? Sempre dá certo, é sempre sucesso. Quando você fala de uma cidade tão pequena, né, 2.800 habitantes é bem pequeno, a gente precisa entender se essa cidade é uma cidade dormitório, né? É só uma cidade dormitório mesmo, não vai ter muito gancho comercial, aí não daria para investir, porque a cidade, se é uma cidade dormitório, ela não vai ter gancho comercial praticamente, tá? Agora ao contrário, vamos supor que ela é uma cidade muito pequena, mas ela tem uma população flutuante muito grande, por N motivos, tá? Tem diversos motivos que podem fazer uma cidade ter uma população grande, uma população flutuante grande, tá? Então aí tem que estudar, tem que saber qual é a cidade, entender ali os arredores dela, se ela é cidade satélite de alguma outra cidade um pouco maior, né? Então tem que entender isso daí para conseguir passar para você uma posição mais precisa, tá? Um pouco mais precisa, tá bom? Então espero ter respondido sua questão, Jaciara. Seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e a gente está à disposição. Espero ter respondido, tá? Mas muito obrigado por participar, tá? Por fazer parte aqui com a gente. E fica à disposição para enviar a pergunta novamente, indicando qual é a cidade, qual é a região, que a gente dá uma resposta mais precisa, tá bom? E quanto à cidade pequena é isso, a maioria dos casos é sempre sucesso. A imensa maioria dos casos é sempre sucesso, tá bom? Para uma cidade tão pequena como a sua, de 2.800 habitantes, aí é preciso mesmo a gente entender e ter mais informações para passar uma posição mais precisa para você, tá bom? Muito obrigado, seja muito bem-vinda, muito obrigado por fazer parte, por estar aqui acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado a você que está assistindo o vídeo também, obrigado por fazer parte, curte o vídeo aí, compartilha com quem você acha que vai se interessar
pelo nosso conteúdo e até a próxima. Valeu!